Na lição de hoje aprenderemos acerca de quem foi Eliú, personagem cuja biografia acha-se no livro de Jó. Faremos uma síntese de seus discursos, bem como uma exposição de seu pensamento no tocante a Deus e a Jó. E por fim, apresentaremos a visão bíblica teológica sobre o sofrimento e suas finalidades. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Quero informá-los que o subsídio que eu estou utilizando está disponível na descrição do vídeo. Tem um linkzinho azul aí embaixo. Cliquem e façam um download desse material. Os irmãos nos ajudam inscrevendo-se em nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações e deixando seu like. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula. A lição de hoje é a lição de número 11 e ela será ministrada no dia 13 de dezembro de 2020. O assunto é a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Já estudamos em aulas passadas lições semelhantes a essa, quando analisamos a teologia de Elifaz, a teologia de Bildade e de Zofar. Agora, olharemos para os conceitos teológicos desse personagem. Perceba que em Jó capítulo 33, versículo 40, a Bíblia diz: "E acabaram-se as palavras de Jó. Seus amigos não tinham mais o que acrescentar, estavam também em silêncio." Mas Deus só responde a Jó no capítulo 38. Então, entre o 33 e o 38, acha-se o discurso de Eliú. E perceberemos que, a semelhança de Bildade, Elifaz e Zofar, a teologia deste homem é manca e está repleta de erros e acertos. Ele não foi perfeito em seus conceitos teológicos. E nós mostraremos aqui os pontos fortes e os pontos fracos. O nosso texto áureo nos diz assim: "Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos." Jó capítulo 36, versículo de número 15. O texto áureo é uma seleção de um pequeno trecho do discurso de Eliú. A princípio, se a gente tirar esse texto de seu contexto, as palavras vão parecer serem doces e agradáveis, mas não são. Perceba aqui, ele diz assim: "Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos." Que palavras doces, que palavras bonitas. Mas quando colocamos o texto áureo, esse versículo, dentro do seu contexto, perceberemos que essas palavras não são tão doces assim. Na versão NVT, o texto diz assim: "Mas por meio do sofrimento, ele livra os que sofrem, e por meio da adversidade obtém a sua atenção." Na tradução Bíblia Viva, o texto também pode ser lido da seguinte maneira: "É assim que Deus age, livrando o sofredor pelo próprio sofrimento, fazendo o pecador acordar para a realidade através do castigo." Então perceba aqui, já lendo aqui, comparando as traduções, que as palavras não são tão doces quanto parecem. Eliú estava afirmando que o sofrimento de Jó tinha o propósito de livrá-lo, ou de livrar o patriarca de um sofrimento maior provocado por uma vida pecaminosa. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, Deus está fazendo você sofrer para acabar com seu sofrimento. Esse sofrimento aqui é pedagógico, Jó. Você está em pecado e Deus está lhe ensinando, Deus está lhe educando, lhe instruindo para que você deixe essa vida pecaminosa. Então ele está fazendo você sofrer para você não sofrer mais por conta do pecado. Ele estava certo em um aspecto dessa afirmação, mas errado em cogitar, ou melhor dizendo, em afirmar que Jó vivia uma vida pecaminosa. E era por isso que ele estava sofrendo. Então perceba que quando colocamos o texto áureo dentro de seu contexto, não são palavras doces, mas uma acusação. A verdade prática nos diz assim: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Nós vamos falar aqui sobre os tipos de sofrimento, mas dentro da verdade prática, cabe nos dizer o seguinte: o sofrimento ele não é a revelação de Deus. Jó estava sofrendo e aquilo era uma revelação de Deus. Não.
Sofrimento não é uma revelação de Deus. O sofrimento pode ser um caminho, não é o caminho, mas pode ser um caminho para a revelação de Deus. Conforme Jó, capítulo 42, versículo de número 5, quando Jó, diante da revelação que teve, ele disse: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Então o sofrimento foi a vereda, foi o caminho que conduziu Jó até a revelação. E o que precisa ficar aqui bem esclarecido nesse pilar da lição, que é a verdade prática, é que as pessoas nem sempre sofrem por causa de seus pecados, mas elas também sofrem em decorrência de sua fé. E era aqui esse o caso de Jó. Ele estava sendo testado, ele estava sendo provado. Você está sofrendo e isso não é sinônimo de pecado. Às vezes você está sofrendo, está padecendo por conta da sua fé. Às vezes nós padecemos simplesmente pelo fato de estarmos obedecendo a Deus. Certa vez nos evangelhos, Jesus chamou os discípulos e disse assim: olha, entrem no barco e atravessem o mar. Quando eles entraram no barco e começaram a atravessar o mar, veio uma grande tempestade e eles pensaram que iam morrer. Eles estavam sofrendo por estarem obedecendo. Então, muitas vezes, o crente passa por tempestades não porque está em desobediência, mas justamente porque está obedecendo. Então, nesse aspecto, é bom sofrer, porque o lugar mais seguro para o crente está no centro da vontade de Deus. Ainda que no centro da vontade de Deus haja terremoto, haja tempestade, haja ondas gigantes, haja aflição e haja tribulação. Se ali é o centro da vontade de Deus, é o lugar mais seguro para você estar. Porque a tempestade não vai fazer o barco virar. Na tempestade você vai ter uma revelação de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. O ponto central nos diz assim: o sofrimento deve ser visto sob o aspecto pedagógico. Aqui é uma das faces do sofrimento. Sofrimento não é só punitivo, sofrimento não é só castigo, sofrimento não é uma completa desgraça em si, porque pedagógico é um termo que se refere ou diz respeito à pedagogia, que se encontra de acordo com o que segue a pedagogia, que é didático, educacional ou instrutivo. O sofrimento pode ser uma escola, o sofrimento pode ser uma via educativa. Então, desse modo, como já falamos, o sofrimento ele não é um completo desastre, mas pode ser um meio de aprendizado. E é justamente este ponto aqui, o ponto central, é aquilo que nós devemos guardar em nosso coração. Ele é o cerne daquilo que está nos ensinando a lição. A lição ela está dividida em 3 pontos. O pastor Zé Gonçalves ele foi muito habilidoso em todas as lições desse trimestre. Perceba aqui que todas as lições estão bem divididas. Temos sempre 3 pontos, facilitando a nossa compreensão, facilitando a ministração da nossa aula na escola dominical. O primeiro ponto nos diz assim: o sofrimento como uma forma de revelar Deus. E nós já temos falado isso aqui, que o sofrimento não é a revelação de Deus, mas é um caminho para nos conduzir até a revelação de Deus. O tópico 2 nos diz assim: o sofrimento como um meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. E o terceiro tópico nos diz: o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Então, esses são os pontos da nossa lição. Cada ponto aqui tem seus respectivos subpontos e nós não iremos aqui fazer uma leitura da lição porque os irmãos já têm a lição, mas queremos trazer aqui um subsídio e dentro do subsídio eu trouxe aqui algumas informações adicionais que vão complementar o seu conhecimento. E no primeiro tópico do subsídio eu coloquei quem foi Eliú. No segundo, eu coloquei a teologia de Eliú. E, por fim, a visão bíblica e teológica do sofrimento. Os 5 tipos de sofrimento que a Bíblia apresenta. Comecemos assim pelo primeiro tópico. Quem foi Eliú? Você sabe quem foi esse personagem bíblico? Na Bíblia, há vários personagens que carregam esse nome, mas estamos olhando aqui para o livro de Jó. A biografia desse personagem em específico encontra-se no livro de Jó. O nome Eliú quer dizer ele
é meu Deus. Esse personagem é descrito como filho de Baraquiel, o buzita da família de Rão. Jó capítulo 32, versículo de número 2. E provavelmente, olhando para essas informações, podemos aqui supor ou levantar uma hipótese que ele é descendente de Buz, filho de Naor, irmão de Abraão. Veja que esse personagem Eliú tinha um parentesco com Abraão. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 22, versículo 20 ao 21. E sucedeu, depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão. Então Eliú, filho de Baraquiel, o buzita, pode ser aqui parente bem próximo de Abraão. Há algumas correntes de pensamento sobre esse personagem, sobre Eliú. Alguns estudiosos, eles levantam aqui teses acerca de quem foi Eliú. E temos aqui pelo menos 3. E eu quero aqui apresentar todas as 3 a vocês. A primeira visão acerca de Eliú é que ele se mostra o pior de todos os amigos de Jó. E nessa visão, nessa linha de pensamento, Eliú é apresentado como iracundo, violento, arrogante e soberbo. É uma linha teológica, né? Alguns estudiosos olham para Eliú dessa maneira. Esse personagem, este homem, ele é violento, ele é arrogante, ele é soberbo, ele é o pior dos amigos de Jó. Mas já tem outra visão que está no extremo oposto e diz que Eliú é uma pessoa boa. E ele pode ser comparado a Jesus e ao Espírito Santo. São duas visões antagônicas, uma no extremo, né, e a outra do outro lado oposto. Mas há uma terceira visão teológica, e aqui é aquela que nós adotamos, é que Eliú é um personagem que teve erros e acertos, semelhante aos seus amigos, a Elifaz, Bildad e Zofar. Ele teve erros e acertos e ele não era de todo mal, nem também essencialmente bom. Né? Então, é uma visão equilibrada acerca de quem foi Eliú. E, tendo dito isso, nós queremos aqui correr e fazer uma síntese dos discursos de Eliú, visto que ele fala mais do que Deus. O discurso de Eliú é maior do que a resposta de Deus a Jó. É o capítulo 33, melhor dizendo, capítulo 32, até o capítulo de número 38. Veja que, 37, melhor dizendo, veja que ele fala muito. O discurso de Eliú é maior do que muitos livros da Bíblia. E nós queremos aqui, de forma bem clara e objetiva, resumir o capítulo 32 ao capítulo de número 37 da seguinte maneira. Em primeiro lugar, no capítulo 32, Eliú expõe seu desejo ardente de falar. Ele vai dizer por que é que ele quer falar. E nós vamos analisar isso aqui. Em segundo lugar, no capítulo 33, Eliú ele discorre sobre a bondade de Deus e suas muitas formas de falar. No capítulo 34 e 35, Eliú ele fala acerca da justiça de Deus. Ele exalta a justiça de Deus, ele defende que Deus é um Deus justo. E no capítulo 36 e 37, Eliú apresenta a grandeza e a majestade de Deus. Olhemos para o capítulo de número 32, é uma síntese, não vamos falar aqui sobre todos os capítulos exaustivamente, mas queremos prepará-lo para que você tenha uma visão panorâmica e isso vai lhe ajudar na hora de ministrar a sua aula na escola bíblica dominical. E se essa aula tem sido bênção para você, se essa série de aulas tem sido bênção para você, digita aí nos comentários, tem sido uma bênção, irmão Murilo. Isso nos ajuda, isso nos incentiva a continuar produzindo esse conteúdo. No capítulo 32, Eliú ele apresenta 4 razões pelas quais ele queria falar e porque ele deveria ser ouvido. A primeira razão pela qual Eliú ele acha que deveria falar é porque ele estava indignado. Ele estava com raiva. Olha o que diz o versículo de número 1 ao versículo de número 3. Então Eliú disse: ouçam-me, vocês sábios, prestem atenção, vocês que têm conhecimento. Jó disse: o ouvido prova... Estou lendo o capítulo 34, vou ler aqui agora o capítulo 32, diz assim:
Os 3 amigos de Jó pararam de lhe responder, pois ele insistia em dizer que era inocente. Então Eliú, filho de Baraquiel Buzita, da família de Rão, ficou irado. Perceba, ele diz, olha, eu preciso ser ouvido porque eu estou irado. Eu quero falar. E ele diz assim, indignou-se porque Jó achava-se justo, achava-se que era mais justo que Deus. Versículo 3, também indignou-se com seus 3 amigos, com os amigos de Jó, pois não conseguiram responder aos seus argumentos, a fim de demonstrar que Jó estava errado. Perceba aqui que em todos esses versículos aparece essa indignação de Eliú. Ele está com raiva de Jó. Ele está com raiva de Elifaz, de Bildade e de Zofar. Versículo de número 5, a Bíblia diz, mas quando viu que não tinham mais nada a dizer, expressou a sua indignação. Então Eliú está dizendo, olha, eu preciso falar porque eu estou indignado. A segunda razão pela qual Eliú ele acha que precisa ser ouvido é porque ele dizia estar inspirado. Ele achava-se inspirado pelo Espírito Santo segundo seu pensamento. É o que diz o versículo de número 8 ao versículo de número 10. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Olha, eu tenho entendimento e eu vou falar aqui agora, vocês precisam me ouvir. Eu estou sendo inspirado por Deus a falar. Ele também acreditava que necessitava falar porque ele era imparcial. Olha o que diz o versículo de número 14. Se Jó tivesse discutido comigo, eu não teria respondido como vocês. Versículo 21 e 22 diz, não tomarei partido, nem tentarei bajular ninguém. Olha, eu sou imparcial, vocês precisam me ouvir, porque eu não vou puxar aqui sardinha para ninguém. Eu não vou puxar sardinha para vocês, nem para Jó, eu vou falar a verdade. No versículo 22 ele diz assim, pois se tentasse usar de bajulação, meu Criador logo me destruiria. Então eu sou imparcial. Ele também acredita que deveria falar porque ele estava sendo impelido a falar. É o que diz o versículo 16 e o versículo de número 20. Isso aqui é a síntese do capítulo de número 32. Os motivos pelos quais Eliú acreditava que precisava falar e necessitava ser ouvido. O capítulo de número 33, Eliú ele declara os meios pelos quais Deus ele se comunica com os homens. E ele entende que a correção divina é uma expressão da graça e da bondade de Deus. Olha, se Deus está falando e na sua fala ele está lhe chamando para o arrependimento, ele está lhe corrigindo, isso aqui é uma ação da graça de Deus. E ele mostra aqui, acertadamente, diga-se de passagem, alguns dos meios pelos quais Deus ele pode se comunicar com os homens. E ele diz que Deus fala através de sonhos e visões. Capítulo 33, versículo 15 ao versículo de número 18. Eliú também diz que Deus ele fala por intermédio do sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus. Deus ele sussurra através da nossa consciência. Deus ele fala ao nosso coração, mas através do sofrimento. A Bíblia, a C.S. Lewis diz que ele fala em voz altissonante. Então o sofrimento é um meio pelo qual Deus fala. Versículo 19 ao 22. E em terceiro lugar, Deus ele também fala através do ministério de um anjo mediador. E provavelmente isso aqui é uma referência ao anjo do Senhor, a uma teofania muito comum no Antigo Testamento, versículo 23 ao versículo de número 33. Então são os meios de Deus falar. E quando ele fala, ele está expressando a sua bondade, mesmo que na sua fala ele venha corrigir, ele venha exortar. No capítulo 34 ao capítulo de número 35, Eliú ele apresentou 3 argumentos para provar que em Deus não há injustiça. Ele está aqui falando da justiça de Deus. Capítulo 34 e 35, ele está exaltando esse atributo de Deus. Olha, Deus é justo, não há injustiça em Deus. E ele está certo nisso. Até aqui Eliú tem acertado. O problema dele aqui foi simplesmente enfatizar a justiça e esquecer-se da graça e da misericórdia.
Ele simplesmente olha para Jó com os olhos da justiça, com os olhos de chama de fogo, mas ele também se esquece de que Deus é amor, de que Deus ele estende a sua mão para o pecador, que Deus estende a sua mão para o homem. Mas Eliú estava certo naquilo que falou com relação à justiça de Deus. Ele diz o seguinte, é bem interessante os argumentos que ele utiliza aqui. Ele diz que se Deus é injusto, então ele não é Deus. Ele está defendendo a justiça de Deus. Olha o que diz o capítulo 34, versículo 10 ao versículo de número 15. Diz o seguinte: portanto, ouça-me e eu lhes direi o que penso. Estou lendo errado de novo aqui. Eu estou sem a Bíblia, irmãos. Vamos lá. 34, 10 ao 15 diz assim: ouçam-me vocês que têm entendimento. Deus não peca de forma alguma. O Todo-Poderoso não pratica o mal. Deus não é injusto. Ele retribui a cada um de acordo com seus atos. Trata as pessoas como merecem. Na verdade, Deus não fará o mal. O Todo-Poderoso não cometerá injustiça. Quem entregou a terra aos cuidados de Deus? Quem fez ele responsável por todo o mundo? Se Deus retirasse seu espírito e removesse o seu sopro, toda a vida cessaria e a humanidade voltaria ao pó. Esse aqui é o primeiro argumento de Eliú. Deus não é injusto. Se ele fosse injusto, ele não seria Deus. O segundo argumento de Eliú com relação à justiça de Deus é o seguinte: se Deus fosse injusto, não seria possível haver qualquer governo justo sobre a face da terra. Versículo de número 16 ao versículo de número 20. Jó, capítulo 34, 16 ao 20, a Bíblia diz assim: portanto, se você é sábio, ouça-me, preste atenção ao que eu digo. Acaso Deus poderia governar se odiasse a justiça? Você pretende condenar o juiz todo-poderoso? Ele é quem diz aos reis: vocês são perversos, e aos nobres: vocês são injustos. Para Deus não importa a posição da pessoa. Ele não dá mais atenção aos ricos que aos pobres, pois todos foram criados por ele. Morrem de repente, falecem no meio da noite, os poderosos são removidos sem ajuda de mãos humanas. Ele está governando. Aos perversos ele remove. Perceba que ele está mostrando aqui o governo justo de Deus. Ele está argumentando, olha, se Deus fosse injusto, não haveria governo justo na face da terra. Eliú está mostrando aqui esse aspecto da justiça de Deus. E o terceiro argumento que ele se utiliza para defender que Deus é um Deus justo é quando ele afirma que se Deus fosse injusto, não poderia ver o que se passa no mundo. Como é que Deus, sendo justo, ele afirma que se Deus fosse injusto, ele não poderia ver o que se passa no mundo? Olha o que diz o versículo 21 ao versículo de número 30. Pois Deus observa como as pessoas vivem. Ele vê tudo o que elas fazem. Não há escuridão densa o bastante onde os perversos possam se esconder de seus olhos. Deus é justo. Deus está vendo tudo. Aquilo que está em trevas, ele vê. Não adianta esconder-se. Deus está vendo. Isso aqui é uma síntese dos capítulos 34 e 35. Eliú está apresentando a justiça de Deus, um aspecto do caráter de Deus. E por fim, nós temos aqui os capítulos 36 e 37, quando a Bíblia diz assim: nas últimas palavras de seu longo discurso, ou melhor dizendo, subsídio, Eliú exaltou a grandeza de Deus em seus propósitos misericordiosos para com o ser humano e também demonstrando seu imenso poder sobre a natureza. Capítulo 36 e 37, Eliú está mostrando a grandeza de Deus. Os irmãos tenham paciência, eu estou um pouco atrapalhado aqui, mas não é falta de preparo, é cansaço. Terminou um pré-congresso agora e a gente passou o dia todinho correndo. Eu acho que já são mais ou menos 2 horas da manhã. Amanhã eu vou me acordar 6 horas para ir trabalhar, mas não poderia deixar de gravar essa pré-aula. Então os irmãos tenham paciência. Na próxima pré-aula eu prometo estar mais descansado e com menos pressa de gravar. Fazendo aqui a síntese do capítulo 36 ao 37, quando Eliú ele exalta a grandeza de Deus, vou apenas ler o versículo 5 do capítulo 36, que diz assim:
Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Então, aqui é uma síntese do capítulo 36 ao capítulo 37. Veja que falamos aqui muita coisa em pouco tempo. Uma síntese de cada capítulo, do 32 ao capítulo de número 37. Seria necessário uma aula para expor o conteúdo de cada capítulo de uma forma mais completa. Mas fizemos uma síntese do discurso de Eliú. Vou repetir aqui. No capítulo 32, Eliú expõe o seu desejo ardente de falar. No capítulo 33, Eliú discorre sobre a bondade de Deus e suas muitas formas de falar. No capítulo 34 e 35, Eliú fala acerca da justiça de Deus. No capítulo 36 e 37, Eliú apresenta a grandeza de Deus. Então, tendo dito isso, podemos concluir o nosso subsídio falando acerca da visão teológica e bíblica do sofrimento. Como é que a Bíblia apresenta o sofrimento? Eliú estava certo. O sofrimento, ele pode ser uma correção divina, mas o sofrimento não se resume só a isso, só a correção divina. Há pelo menos 5 tipos de sofrimento apresentados na Bíblia. O primeiro deles é o sofrimento consecutivo. Mas, irmão Murilo, o que seria o sofrimento consecutivo? O sofrimento consecutivo é o resultado dos erros cometidos pelo próprio homem. Por exemplo, más escolhas que levam à morte, enfermidades decorrentes de vícios. Você está colhendo aquilo que você plantou. Então, aqui é uma causa e consequência, é a lei da semeadura. Isso é o sofrimento consecutivo. A Bíblia diz o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Então, há esse tipo de sofrimento apresentado pela Bíblia. O homem, ele vai colher aquilo que ele planta. Um agricultor, ele não planta a acerola esperando colher a laranja. Ele vai colher a acerola. Então, se você planta iniquidade, se você semeia maldade, isso também você vai colher. O segundo tipo de sofrimento é o sofrimento punitivo. Esse aqui é um dos aspectos do sofrimento. E esse tipo de sofrimento, ele é aplicado por Deus ao homem quando este não quer deixar a sua impiedade nem a sua vida perversa. Por exemplo, o Faraó. Deus disse: olha, ele não vai se arrepender. Eu vou falar e ele não vai deixar meu povo sair. Sabe o que eu vou fazer, Moisés? Eu vou bater em Faraó. Eu vou enviar o meu juízo sobre Faraó. E foi isso que Deus fez. Deus castigou Faraó, né? Porque ele se prendeu, ele endureceu o próprio coração e não deu ouvidos à voz de Deus. Os ímpios que morrerem sem Cristo serão castigados também desta maneira, só que eternamente. É um sofrimento punitivo. Há também um terceiro sofrimento, um terceiro tipo de sofrimento, que é o sofrimento corretivo. E é justamente aqui onde se encaixa a teologia de Eliú, né? Não é a teologia de Eliú, ou o sofrimento corretivo, como já temos falado aqui, não é o único tipo de sofrimento. Há pelo menos 5 apresentados pela Bíblia. E o sofrimento corretivo é um deles. É a ação de Deus que visa levar o homem a deixar as suas más ações. A Bíblia apresenta Deus como um pai. E como um pai, ele corrige os seus filhos. Ele bate. Ele coloca de castigo. E ele faz isso no intuito de que seus filhos aprendam a viver em santidade. Que seus filhos aprendam a caminhar corretamente. Quando um pai e uma mãe corrigem o filho, ele não está fazendo aquilo ali para o mal do filho, mas para o bem. Quantas vezes eu, quando eu era criança, levei pisa com um cipózinho de mameleiro, né? Quando fazia uma coisa errada, a mãe chegava, o papai chegava e dizia assim: olha, você vai apanhar por isso, pá, não faça mais. Faziam isso para o meu mal? Não, faziam para o meu bem. Na hora eu podia até achar ruim, porque estava apanhando, mas hoje eu olho para trás e percebo como foi bom,
né, levar umas lapadas, apanhar por conta de coisas erradas que eu fazia. Aprendi e cheguei até aqui por conta da instrução de meus pais. Então, quando Deus estiver lhe batendo, quando Deus estiver lhe colocando de castigo, é momento de reflexão. Por que é que eu estou passando por isso? Eu estou sendo punido ou eu estou sendo corrigido? Eu estou com o meu coração duro aqui com relação à voz de Deus, ou Ele está me corrigindo por algo errado que eu fiz, com amor de pai, para que eu não torne mais a fazer? Há um quarto tipo de sofrimento, e esse é o sofrimento instrutivo. É assim chamado porque não acontece como resultado de erros humanos ou da ira de Deus, mas ele é permitido porque tem o objetivo, a finalidade de ensinar sobre quem nós somos e sobre quem Deus é. Por exemplo, aqui Abraão. Deus chama Abraão no capítulo 22 e diz assim, olha, eu quero Isaac. Caminha lá e oferece ele no monte que eu vou te mostrar. Abraão acorda cedinho, não conta a Sara porque ela não suportaria essa provação e ele sai caminhando. Aí Deus não disse onde era. Deus fez Abraão caminhar 3 dias e 3 noites e ele saiu caminhando. E aqueles 3 dias ali foi um sofrimento intenso. Abraão teve tempo para pensar, para parar. Olha, eu vou desistir, isso aqui não vai dar certo não. Olha, esse negócio aqui não é para mim não. Mas ele foi até o fim. Quando chegou no monte, Deus disse, é aqui. Aí Abraão subiu, foi lá em cima, deitou Isaac no altar e levantou o cutelo para imolar o menino. Na hora que ele ia descendo a mão, Deus disse, olha, pare. Agora eu sei que temes a Deus. Não faça tal coisa. Abraão olhou para trás, viu o carneiro, né? Conheceu Deus como o Senhor que provê. A Bíblia diz também lá em João capítulo 8, versículo 56, Jesus dizendo o seguinte, olha, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Alguns comentaristas dizem que ali no monte onde ele iria oferecer Isaac, ele teve uma revelação do Calvário. Então, o sofrimento, ele pode ser instrutivo. Ele pode acontecer com o propósito de nos revelar quem Deus é e também quem nós somos. Como também é o caso aqui de Jó. Depois de seu sofrimento, ele disse assim, olha, agora é diferente. Eu conhecia de ouvir, mas eu estou vendo. Eu estou vendo. Ele teve uma revelação de quem Deus é. Perceba também que os discípulos de Jesus, Mateus 8, capítulo de número 27, passaram por um momento de tribulação. O vento começou a soprar, Jesus dormindo no barco, e eles disseram, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Era sofrimento, era aflição. De repente Jesus se levanta e diz assim, olha vento, fique quietinho, mas você se acalme também. Repreendeu os elementos como se eles fossem crianças. O mar se aquietou, o vento se aquietou e os discípulos olharam assim para Jesus e disseram, que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Sofrimento instrutivo. Passaram por uma tempestade para conhecer Jesus de uma forma mais profunda. Talvez você esteja sofrendo, você esteja passando por tempestades, porque Deus quer te levar a um relacionamento mais íntimo. Deus quer te dar uma revelação maior de quem Ele é. Bendito seja o nome de Jesus. E por último, nós temos o sofrimento redentivo. O que seria o sofrimento redentivo? Esse sofrimento tem como objetivo beneficiar alguém. É quando você sofre em prol de outrem. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 15, Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, eu me gastarei e eu me deixarei gastar. Eu vou amar vocês cada vez mais, ainda que eu seja menos amado. Paulo disse que sofreria em prol dos irmãos de Corinto. Então percebam que isso aqui é muito lindo, é uma expressão do sofrimento redentivo. Mas o sofrimento redentivo não se resume só a isso aqui. Quando você olha para o Calvário, você tem a maior expressão de sofrimento redentivo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, a partir do versículo de número 3, que Jesus foi à cruz como uma ovelha muda. Ele não tinha parecer nem formosura. E ali, numa expressão viva do que aconteceria em dias futuros, Isaías como que viu o Calvário. Ele verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo
que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas nossas iniquidades, ele foi moído. Ele sofreu. E o Calvário é a maior expressão de sofrimento redentivo. Esses aqui são os 5 tipos de sofrimento. Sofrimento consecutivo, punitivo, corretivo, instrutivo e redentivo. Então, tendo dito isso, você vai ter uma visão ampla aqui da lição. Você vai ter uma visão, um conceito amplo aqui desse ponto aqui que diz o título: sofrimento é uma correção divina? Mas aqui o sofrimento não se resume só a isso, a uma correção divina, a outros aspectos do sofrimento. Meus irmãos, encarecidamente eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa dessa pré-aula. Se você chegou até aqui, nos dá esse incentivo. Irmão Murilo, eu cheguei até o final. Eu vou responder aí o seu comentário, vou dizer um amém, vou lhe dar o meu muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima aula, um ótimo fim de semana. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas, abra a jaula.